Nós comentamos aqui sobre o Paulo Pimenta, essa questão toda até de criminalização, né, de algumas opiniões, de críticas que foram feitas às ações do Estado nesse problema das enchentes. Nós temos uma fala aqui, então, do ministro da SECOM, falando sobre um inquérito que ele pediu de investigação, né, para a Polícia Federal, para alguns perfis ali da internet. Vamos ver o Pimenta. Eu estou indignado mesmo, acho que é uma sacanagem. Tem gente trabalhando 24 horas por dia, 4 dias sem dormir. As pessoas colocando a vida em risco para salvar as pessoas, enquanto isso tem uma indústria de fake news alimentada por parlamentares, por influencers, por pessoas que se dedicam a atrapalhar o esforço que está sendo feito para salvar vidas. Eu acredito que, se é verdade que nós estamos numa guerra, e essa guerra nesse momento tem como objetivo principal encontrar pessoas que ainda estão ilhadas e ter força suficiente para poder apoiar milhares de pessoas que perderam tudo, que estão em abrigos. Quem age contra nós deve ser tratado como quinta coluna, que é essa palavra que a gente usa nos traidores em tempo de guerra. Quinta coluna tem que ser tratado como criminoso. E é por isso que eu vou notificar a Polícia Federal, a AGU, pedindo que se abra uma investigação, se identifique os autores das fake news, se identifique os autores da disseminação das mentiras, porque elas estão sendo prejudiciais ao esforço que está sendo feito hoje no Estado do Rio. Não é tolerável. Não é possível que a gente possa aceitar que no meio de um grande esforço como esse, de união, com milhares de pessoas voluntárias trabalhando, a gente assista gente disseminando mentiras, gente fazendo saque de residências de pessoas que tiveram que sair de casa, gente roubando barcos que estão sendo utilizados no resgate, gente roubando jet ski. Não é possível que a gente possa assistir a tudo isso calado. Então é preciso que tenha um reforço para poder, de forma exemplar, identificar e responsabilizar quem está cometendo crime. Seja ele no ambiente digital, seja ele no dia a dia, e quem está atrapalhando o nosso trabalho. Chamou a atenção que ele começou falando das informações falsas, né? E no meio do caminho colocou os roubos, os crimes que realmente estão acontecendo, então meio que igualou as duas coisas. E aí foi enviado um ofício da SECOM para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, pedindo ali apurações, né, que fossem tomadas providências. A gente tem aí alguns trechos, né, tá aí o início desse pedido, né, desse documento que foi enviado. Olha lá. Destaco em preocupação o impacto dessas narrativas às credibilidades das instituições como o Exército, as Forças Armadas e a Polícia Rodoviária Federal. E aí nós temos aí alguns dos posts, né, que ele foi, dos perfis que foram citados, que são as próximas imagens, para mostrar que tipo de publicação que está sendo questionada aí, nesse caso, pelo ministro. Então tem aí publicação do Pavão Misterioso, dizendo que os empresários que apoiam Lula e que não moveram um dedo para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. Mencionou alguns empresários, como Luiza Trajano, Odebrecht, Joesley Batista, Jorge Paulo Lema. Ou seja, deu uma opinião ali, né? Tem também um outro post que foi selecionado aí pela SECOM, Papaiano, publicou que o Estado, como ente centralizador, até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Então, esse post aqui também foi considerado algo que merecia uma investigação da Polícia Federal. E aí, isso até gerou um questionamento do William Bonner no Jornal Nacional. Ele entrevistou o ministro e fez esse questionamento. Até a Globo, aí, né, que o pessoal diz que é bem alinhado ao governo Lula. Nesse caso aqui, o Bonner questionou se não era uma questão ali de opinião, muitos desses exemplos que foram colocados nessa petição. Vamos ver a pergunta e o que disse o ministro. Agora, ministro, como jornalista e cidadão, eu tenho redes sociais, eu não tenho a menor dúvida do poder nocivo das fake news e da existência, da presença delas no mundo inteiro. Dúvida nenhuma. Mas me chamou a atenção que, entre as postagens que o senhor encaminhou no seu pedido de investigação, algumas não têm uma característica tão clara de fake news. Muitas têm. Fake news indiscutível. Mas algumas têm uma característica mais de, digamos, de uma crítica ou de um comentário crítico ao governo. Eu gostaria de saber qual foi o critério que o senhor aplicou para incluir estas postagens também no seu pedido de investigação. Olha, Bonner, eu respeito como um princípio a liberdade de expressão.
jamais partiria de mim qualquer iniciativa que tentasse censurar ou transformar um debate político num momento tão delicado e tão sério como esse. O que nós procuramos encaminhar é para que a Polícia Federal identifique iniciativas que, do nosso ponto de vista, prejudicaram as ações que estão sendo realizadas, especialmente de resgate e salvamento, e a nossa capacidade de mobilização para abastecer a vinda de remédios, a vinda de alimentos. João Turco, tá aí então esse pequeno histórico, né? Primeiro ele fazendo aquela comparação entre os crimes comuns e essas supostas fake news. Depois o pedido, né? O ofício que foi enviado ao ministro da Justiça, que atendeu a esse pedido, né? Instaurou as investigações por parte da Polícia Federal, já há um inquérito, inclusive que será relatado pela ministra Carmen Lúcia, nós vamos ver aqui a seguir. E aí depois o próprio Bonner, né, questionando se não era uma questão de opinião, de críticas, e a justificativa do Pimenta. O que é que você achou aí dessa resposta e a justificativa para pedir essas investigações? A minha resposta a isso é óbvia. Até Bonner entendeu, na verdade, né? E, como sempre, até a forma com qual ele perguntou foi muito gentil demais, né? Ele poderia ter lido, por exemplo, como você acabou de fazer aqui, alguns destes casos, para escancarar que não se trata nem de fake news, nem de fake, nem de news, mas de meras críticas e opiniões. Eu, na verdade, simplesmente me surpreendo como é que não estão também nossas postagens, nossas falas também esses inquéritos. A meu ver, o que acontece? Quando você vê que o Estado, o governo, corre para investigar e calar quem critica, em lugar de investigar se por acaso houve erros, omissões, leniência, erros por parte das autoridades, você já vê quem o Estado serve, para que serve e quem está servindo, né? Ou seja, a prioridade deles, como você muito bem mostrou, é claro que também estão ajudando e tudo, mas eles ficam muito incomodados com as críticas. Eles têm que entender que críticas são algo normal, fazem parte da liberdade de expressão e, inclusive, compõem a democracia da qual eles tanto falam. Pano de fundo de tudo isso, me parece que sejam duas grandes questões. Uma, que na verdade o que eles enxergam como fake news, assim, eles falam que são fake news, não acho que acreditem nem eles no que estão falando, né? É meramente uma justificativa para aumentar o controle. É na verdade o que é? Uma crise de legitimidade, como eles mesmos mostram, que eles mesmos falaram. O medo, a preocupação é que isso possa deslegitimar as autoridades. E se trata exatamente de uma crise de confiança, uma crise de legitimidade, uma crise de comunicação. Mas aí, a crise de legitimidade e confiança não se combate com mais repressão, com mais censura. É exatamente o contrário. Dessa forma, você obtém o resultado oposto. Você combate tudo isso se abrindo, abraçando as redes sociais, este fluxo de comunicação, de informação e aumentando a transparência, dando mais explicações. Olha, eu faço aqui uma analogia simples, que é claro que não é a mesma coisa, mas assim, eu sou professor e hoje em dia existem, obviamente, celulares, redes sociais, etc. Então, os alunos, professor universitário, os alunos têm celular, têm computador na mão. Seria uma tentação, e foi uma tentação no começo dessa tecnologia, de tentar inibir, proibir, etc. Sendo que estamos falando, repito, de adultos, né, de maior de idade, já talvez com criança seja diferente. Mas assim, não adianta. Então nós temos que tentar trabalhar com isso, usar isso de forma positiva. Então, às vezes, pergunto para os meus alunos, olha, procure essa informação ali no celular, alguém me fala qual o número, etc. Às vezes eu mesmo não sei, preciso de ajuda mesmo, às vezes até mando intencionalmente procurar a informação. Então, não adianta. Então, o que os estados do mundo inteiro deveriam fazer neste contexto? Olha, as redes sociais são uma realidade, eles gostem ou não, então não adianta combater contra isso, nós temos que nos abrir, temos que redobrar os esforços de transparência, de celeridade para responder, e eu admito, reconheço que obviamente isso é um desafio para o Estado, porque uma informação que antes circulava numa certa velocidade, certo ou errado que seja, hoje circula muito mais rápido, então eles precisam responder mais rapidamente. Que façam, esse é o mínimo que eles deveriam fazer. Ao contrário, e solicito aqui, falo para o público, imaginem o que teria acontecido se não tivesse
redes sociais neste momento. Muitas das informações que nós vimos, que se falou que foram fake news e depois se viu que na verdade não eram fake news, como a questão das multas, das atuações dos caminhões, como a questão, por exemplo, que inclusive a mesma Globo News falou que era fake news e não era, ou seja, quem fez a fake news foi a Globo News, mas a Globo News obviamente não está no inquérito do Pablo Pimenta, etc., não será investigada porque aí faz parte do consórcio, faz parte dos amigos. Então, o que teria acontecido? Nós não teríamos tido muitas dessas informações. E é exatamente por isso que eles querem calar, que eles querem censurar. Não adianta. Qualquer coisa aconteça, tudo que acontece, o pano de fundo é eles querem censurar, controlar e calar as redes sociais. Qualquer coisa acontece, que seja Elon Musk, que seja crime nas prisões, que seja uma tragédia deste tipo, eles se aproveitam de qualquer pauta para colocar goela abaixo essa pauta de censura das redes sociais. E isso mostra as prioridades.